Bom, eu estou aqui na Acrisul com o governador Eduardo Riedl, governador do estado de Mato Grosso do Sul, que gentilmente recebeu a gente da nossa equipe da Agroim para uma conversa rápida sobre o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, né? O estado de Mato Grosso do Sul, que tem uma área semelhante à Alemanha e que vem se tornando destaque no cenário nacional. Governador, muito obrigado por receber nossa equipe, né? O senhor tem as raízes do agro, né? O senhor é produtor rural. O senhor assumiu a propriedade do senhor, transformou a fazer um negócio, literalmente falando, com sucessão familiar, exemplo de sucessão familiar e sustentabilidade. O senhor sofre na carne a questão da logística no nosso país, né? O senhor esteve no começo do ano com o ministro Renan Filho e foi liberado, na ocasião, R$ 1 bilhão em investimentos. O que desse valor já foi empenhado, o que tem de planejamento, o que o senhor pode falar para a gente? Wesley, primeiro prazer poder falar com você aqui, né, com a Agroim, dizer que investimento em infraestrutura logística é um dos principais, não só para o setor do agro, mas para a competitividade dos negócios muito no Centro-Oeste, né, que depende de transitar distâncias longas, para poder fazer o seu produto chegar ao consumidor. Nós somos produtores de commodities, estamos industrializando aqui no estado várias cadeias produtivas e exportando. Então nós precisamos desse conjunto de investimentos para tornar a atividade e a cadeia produtiva mais competitiva. No início do ano tive com o ministro Renan e esse R$ 1 bilhão ele já está sendo aplicado parte em manutenção das BRs, né, 262, 267 principalmente. Tem um investimento importante no acesso à ponte de Murtinho, que concretiza a rota bioceânica. A alça, né, lá em Três Lagoas, do anel rodoviário, que é importante também. A passagem de Ribas do Rio Pardo, isso na 262. Então são investimentos estruturantes que vão melhorando a estrutura do estado. O próprio estado tem uma capacidade de investimento hoje que coloca um valor importante para poder pavimentar, né, rodovias que também auxiliam nesse processo. Então nós não podemos parar de ter a condição de investir, porque é isso que vai ajudar o Mato Grosso do Sul a se desenvolver. Em Três Lagoas, a gente tem a questão da fábrica da Petrobras. A obra começou em 2011, parou em 2014. Em 2019, a Arcon assumiu dizendo que ia finalizar a obra. E que pé que está isso? Ela está paralisada? A gente teve uma pandemia nesse meio termo aí, né? Como é que anda a questão da fábrica da Petrobras em Três Lagoas? Ela está paralisada, né? É um ativo que hoje é da Petrobras. Nós estamos negociando com a Petrobras. No começo de maio agora, nós vamos ao Rio conversar com o presidente Jean Paul para entender como que a Petrobras vai conduzir esse processo. A nossa demanda é que ela termine a obra, que a Petrobras possa concluir e depois toma a decisão se vai operar ou se vai vender. O que nós não podemos é ter a fábrica paralisada, a sua conclusão e a não operação, porque ali está previsto a fabricação de nitrogenados que vai atender o Mato Grosso do Sul e todo o Centro-Oeste. Disso um pouco a gente está falando, de logística e capacidade de investimento nas diferentes culturas e nas produções. Então a gente vai buscar na presidência da Petrobras o entendimento, mas a nossa demanda, e a ministra Simone está muito envolvida também nesse projeto, pode ajudar dentro do governo federal, junto à Petrobras, para que a gente tenha a conclusão dessa obra. Inocência é conhecido nacionalmente pela cidade do romance, de Visconde Tauná, né? Lá sempre foi um polo de cria, de pecuária de cria, muito pela questão do solo e tudo mais. Agora está mudando a matriz lá por causa da fábrica da Arauco, né? Qual que é o ganho real para aquela população e do entorno da instalação da fábrica? São 15 bilhões de investimento a longo prazo, né? Existe hoje uma demanda lá na própria cidade de Inocência, eu digo isso porque eu tenho parente lá, de casas para as pessoas que trabalham nas empresas, né? De onde vai vir essa mão de obra? A gente tem nesses processos de municípios pequenos com investimentos muito altos, sempre um impacto no primeiro momento. As pessoas vão sentir deficiência na saúde, na infraestrutura, na educação, mas esse processo eu chamo da dor do crescimento.
No final do dia, ou 3, 4 anos depois, com o empreendimento construído e funcionando, traz grandes oportunidades para as pessoas que vão ficar lá uma vida, para a família das pessoas, para os filhos, né, de quem é de Inocência, porque com isso vem a infraestrutura, vem a educação, vem a capacidade de investimento, o crescimento do município, são oportunidades, né, de melhora de vida, de bem-estar das pessoas. É claro que o desafio ele é o inicial, ele é o de estruturar, né, a Inocência para enfrentar um período de obras, que é o período mais crítico que tem, porque você tem uma população volante que cresce muito, depois retorna, entra numa normalidade com grandes oportunidades. O desafio do governo do estado, junto com a Prefeitura Municipal de Inocência, é criar mecanismos para mitigar esse período crítico de construção da obra em si. 9 mil trabalhadores numa cidade de 10 mil pessoas. Eles vão construir o sítio e os alojamentos longe da cidade, dentro do sítio de construção da obra. Nós estamos já investindo com o prefeito Toninho uma série de ações para unidades habitacionais, para infraestrutura de pavimentação, para a rede de saneamento básico, escola, delegacia. Então são uma série de ações que já estão previstos para serem investidos para mitigar o problema desse ciclo de crescimento. Agora vamos para a questão indígena, né? A questão que assola o produtor rural aqui no Mato Grosso do Sul. São diversas as que a ministra Sônia Guajajara quer demarcar aqui no estado, né? Como ela mesma já falou, foras que estão invadidas. Hoje, pelos dados que a gente tem, o levantamento que a gente fez lá na redação, só no Nabilec são 11 fazendas e 120 mil hectares invadidos com índios, né? Fora as outras demarcações que tem. O senhor disse em algumas ocasiões que ia sugerir que o governo federal indenizasse o produtor que tivesse o título da terra, né? Uma forma de tentar resolver essa questão. Mas essa questão da indígena está na Constituição, que ela é uma expropriação, ela vai ser expropriada. Como é que o senhor pensa que isso vai decorrer? Porque teria que mudar a Constituição para conseguir essa autorização de indenização, digamos assim. E nós temos um governo que é totalmente a favor da reforma agrária, que eles dizem ser reforma agrária, mas na verdade não existe terra. A gente sabe que hoje que não existe terra improdutiva no Mato Grosso do Sul. Como o senhor acha que isso vai se dar na prática? Nós temos que buscar esse caminho, não precisa mudar a Constituição. Já foi construído um caminho jurídico onde a União pode reparar um erro histórico, seja de demarcação, seja de dar título para o produtor. O fato é que a situação legal hoje dos produtores são detentores de títulos legais de propriedade e não consegue se equacionar uma situação dessa sem a justa indenização. Então, o entendimento é que esse caminho jurídico, que já foi construído no passado, tem um espaço para isso. No meu entendimento, é mais uma decisão política, né, do governo federal em avançar nesse caminho. Entendo que há uma vontade, sim, política do governo federal em avançar nisso, porque senão nós vamos conviver com um eterno conflito. E quem mais sofre com isso são as pessoas, né, sejam os indígenas, sejam os produtores rurais. E a gente vai ter que encontrar um caminho para buscar essa solução, como já vem sendo amadurecido ao longo dos anos, né? E no meu ponto de vista, o caminho jurídico já está construído e, de novo, é uma decisão política do governo federal em fazer essas indenizações. O Estado ele sempre vai ter uma postura de manter a paz, respeitando a legalidade que tem hoje, né? Os produtores são detentores desses títulos, na grande maioria dos casos, e ao mesmo tempo também estender a mão para as comunidades indígenas de maneira muito assertiva para poder vê-los melhorar em termos de qualidade de vida, em termos de acesso, que muitos deles querem e entendem ser necessário nas suas comunidades. Rota Bioceânica. Os 2.400 quilômetros da Rota Bioceânica devem encurtar 7 mil quilômetros em rota marítima para a China, né? Isso deixa, alguns estudiosos dizem que vai deixar o frete 30% mais barato e encurtar a viagem em 2 semanas. Falando para o projeto ser colocado em prática, o que exatamente falta hoje? Por parte do Brasil e por parte do Paraguai, Argentina e Chile. Wesley, falta a ponte, né, já tem 20% construída, ela está em andamento dentro do cronograma, deve terminar no final de 24, começo de 25. Falta o acesso à ponte, que também nesses próximos 2 anos, junto com a ponte,
está previsto de concluir esse acesso. O Paraguai está faltando 220 quilômetros de pavimentação, que já está em obra, esses 220 quilômetros, então também com previsão desse próximo ano e meio, 2 anos terminarem, e um acesso entre o norte do Paraguai e a Argentina, de 30 quilômetros. E aí você tem completada a chamada rota bioceânica. É claro que depois é um processo de melhoria dessas estruturas, como está tendo, por exemplo, entre o Chile e a Argentina, uma segunda passagem pelos Andes que leva direto ao porto de Antofagasta, ganha mais 200 quilômetros para aquele porto especificamente. É o porto de Iquique, que está mais ao norte. Então eu vejo que a rota é uma realidade posta, né? Que em 2 anos, muito provavelmente, dentro do cronograma posto, nós vamos estar transitando e trafegando por ela. Sobre carbono neutro, quando eu falo, a gente da Groen sempre é convidado para ir para fora, a gente vai para a AgriShow agora, e quando a gente fala que Mato Grosso do Sul quer ser carbono neutro em 2030, quando todo o país assumiu o compromisso de ser 50%, todo mundo abre os olhos, né? E fala, como vocês vão fazer isso? A pergunta que vem de fora, lá do lançamento da BCZ, como o Mato Grosso do Sul quer fazer isso até 2030? Primeiro, entendendo o seu inventário. Muitos falam, quando não é, mas nunca fizeram inventário. O Mato Grosso do Sul é o primeiro estado que fez o inventário. Qual é o nosso status e nossa situação hoje? Quanto nós emitimos? Qual é o nosso potencial de mitigação? Se nós pegarmos todas as nossas cadeias produtivas e o desenvolvimento, ela está baseada numa matriz de energia limpa. Anunciamos hoje aqui na feira 8,5 bilhões de investimento na geração de 2,5 giga de energia a partir de energia solar, placas solares. É um investimento fantástico, isso ajuda a mitigar. As atividades produtivas, elas têm sido feitas com base muito forte em sustentabilidade. 100% da nossa cana-de-açúcar é mecanizada e o direcionamento da produção para etanol, agora etanol de segunda geração, entrando por uma empresa específica, o biogás, nós temos estimulado muito. Então são várias ações que compõem essa matriz e que levam o Mato Grosso do Sul a esse resultado. Nós temos que entender que essa é uma decisão política que foi tomada, e que as diretrizes de desenvolvimento são baseadas nessa decisão política, com incentivo fiscal específico para quem adota procedimentos nessa linha. Todas as grandes indústrias de papel e celulose geram sua própria energia a partir de biomassa e exportam energia, energia de biomassa, sustentável e renovável. É dessa maneira que a gente vai chegar em 2030 com essa meta atingida. Governador, muito obrigado. Já estouramos nosso tempo aqui, mas mais uma vez muito obrigado, e para uma próxima, no futuro próximo, nós teremos uma outra entrevista, uma específica agora, que seria praticamente um documentário sobre a rota bioceânica, e eu já vou deixar a provocação aqui para o senhor, que eu vou trazer bastantes perguntas, viu? Bem técnicas. Muito obrigado. Vamos lá, estou à disposição.